Amigos, sou o pastor do Bachelor. Já faz um tempo desde a nossa última atualização profética. Mas algo aconteceu nessa semana que eu acho que deveria chamar a atenção da maioria das pessoas, especialmente os protestantes. Eu não sei se você está consciente do que o Papa fez na quinta-feira, 12 de setembro. Ele fez um vídeo especial, onde ele marca uma data para estabelecer um pacto global com os líderes do mundo para reeducar os jovens do mundo. Isso também foi apresentado pelo Vaticano de forma escrita e também pelo Papa lendo isso em um vídeo. E a data é 14 de maio de 2020, onde ele está chamando os líderes do mundo para irem lá. Bem, vamos assistir o vídeo e você poderá vê-lo na sua tela. Queridos irmãos e irmãs, em meu encíclico Laudato Si, já tenho que pausar. A primeira coisa que ele faz quando apresenta o seu vídeo é que ele referencia o seu encíclico chamado Laudato Si, escrito em 2015. Esse foi o encíclico do Papa sobre o meio ambiente. Por favor, não perca isso. Ele começa esse vídeo referenciando o seu famoso encíclico sobre o meio ambiente, que diz no parágrafo 237, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. É claro que todo esse encíclico sobre o meio ambiente está falando sobre o que podemos fazer para salvar o mundo e o meio ambiente e ajudar a prevenir e reverter o aquecimento global. E ele está implicando a guardar o sábado e ir à igreja aos domingos, pois querem o descanso do meio ambiente. Deixe-me ler aqui. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia. Ele concorda que é o sétimo dia, para que descansem o teu boi e o teu jumento e tomem fôlego, o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Então ele está basicamente dizendo que por descansar, as pessoas, animais e o meio ambiente vão contribuir em salvar o meio ambiente. Então não perca o ponto de que ele começa os seus comentários referenciando o seu encíclico sobre lidar com o meio ambiente. Convido todos para cooperar em cuidar da nossa casa comum. Ele está chamando todos para cuidar da nossa casa comum. Casa comune. Lar comum, se referindo ao mundo. Para entenderem a urgência, urgente quer dizer urgente, isso é, urgente, é uma emergência. Do desafio que nós enfrentamos, nós temos que focar na educação, que abre as mentes e corações para uma compreensão mais ampla e mais profunda da realidade. Nós precisamos de um pacto global na educação. Nós precisamos de um pacto global na educação. O mundo precisa ser reeducado. E precisamos que os líderes do mundo se unam e assinem esse pacto. E o pacto, é claro, é um contrato de empresa de promessa de pacto. Então ele está chamando todos para se unirem, mas eu me pergunto quem que vai escrever o contrato. Eu suponho que vai ser produzido pelo Vaticano. Quer que todos concordem que precisamos reeducar o mundo, em saber o que devemos fazer para salvar o meio ambiente. Berlim, abril de 1945, últimos dias do Terceiro Reich. Alguns dos últimos combatentes de Hitler são adolescentes, com menos de 15 anos de idade. Seu único objetivo? Proteger o bunker de Adolf Hitler, seu líder supremo. Contra os soviéticos, eles não têm chance de vencer. Apenas alguns anos antes, eles juraram dar suas vidas a Hitler. Eles manteriam a promessa e a levariam até o fim. Quem são esses soldados mirins, dispostos a se sacrificar por Hitler? Como o regime nazista conquistou sua lealdade inabalável?
Algumas dessas crianças estão vivas até hoje. Pediam que jurássemos em nome do Führer, do povo e da nação, e, se necessário, que sacrificássemos nossas vidas. E nós achávamos aquilo normal. Eles são os últimos a nos contar como foi crescer durante a era nazista. Um povo, um Führer, um Reich. Esses 3 slogans eram incutidos em nós e não existia outro Führer, só existia um só e ele era venerado como um deus. Como esses jovens foram envolvidos pela escuridão do nazismo? Eles são o futuro do regime, seu exemplo e sua bucha de canhão. A história da juventude hitlerista começa com o nascimento do Partido Nazista nos anos 1920. A Alemanha está traumatizada pela derrota de 1918. O Tratado de Versalhes impõe a paz, mas também inflige sanções severas. A Alemanha está parcialmente ocupada e perde parte de seu território. Os derrotados veem o tratado como uma humilhação. Um homem está determinado a mudar isso: Adolf Hitler. Depois de uma tentativa frustrada de golpe em 1923, o líder do partido nazista espera tomar o poder através do voto popular. Para ajudar na campanha e pendurar cartazes, o partido convoca sua milícia, a SA, e jovens aprendizes e estudantes do ensino médio. Os jovens militantes se organizam e se autoproclamam a juventude hitlerista, ou Hitlerjugend. Há apenas um punhado deles com idades entre 14 e 18 anos. Na Alemanha dos anos 1920, quase todo partido político e sindicato tinha seu próprio movimento jovem. Todos esses grupos se inspiram no modelo do movimento dos escoteiros, fundado em 1907 pelos britânicos. Assim como os outros movimentos, no início, a juventude hitlerista oferece atividades populares para crianças, sem distinção de classe. Para muitas, era mais do que elas poderiam esperar. Eu era membro da Organização Juventude dos Trabalhadores Alemães. Na época, não tínhamos muitos recursos. Se quiséssemos ir ao cinema de vez em quando, precisávamos ganhar nosso próprio dinheiro. Então, essas distrações para jovens eram muito especiais para nós, crianças de famílias trabalhadoras. Na maioria das vezes, nós gostávamos de ir. Na época, eu queria participar simplesmente porque era uma chance de sair da nossa aldeiazinha. Nós não tínhamos eletricidade, nós não tínhamos água corrente. Mesmo crianças, nós precisávamos ajudar na colheita. De modo geral, éramos convidados com frequência, então foi uma grande mudança para nós. Por exemplo, fazíamos passeios com a juventude hitlerista e era fantástico, é claro. Assim como nos escoteiros, os uniformes obrigatórios escondem as diferenças sociais. Tinha algo de fascinante nos uniformes. Nós víamos nas ruas todos os dias a SA, SS e membros do partido. E, finalmente, eu poderia usar um uniforme também. No começo da década de 1930, o movimento da juventude hitlerista, assim como o partido nazista, está ganhando terreno rapidamente. E Adolf Hitler também. A crise econômica ajuda a levá-lo ao poder em 1933. Ele começa a transformar a Alemanha, banindo partidos de oposição. A democracia está morta. Hitler quer criar uma nova nação, cujo nacionalismo extremo seja dedicado inteiramente ao seu líder.
Para atrair os 9 milhões de crianças alemãs para as fileiras do partido e transformá-las em nazistas fanáticos, em 1933, ele dissolve todas as organizações juvenis políticas rivais. Ele as incorpora à juventude hitlerista. Nas colônias de férias, longe dos olhos atentos dos pais, a ideologia é servida com aventuras e diversão. Através de atividades lúdicas, a promessa de um futuro feliz toma forma. Para muitas crianças, parece bom demais para ser verdade. O número de membros dispara. Em um ano, a afiliação à juventude hitlerista aumenta de 100 mil para mais de 2 milhões. Apesar de a juventude hitlerista incluir meninos e meninas, os meninos são mais importantes para Hitler. Eles são os futuros soldados de seu império e um programa especial os aguarda. Em jogos de guerra realistas, as crianças aprendem a se infiltrar em território inimigo e atacar seus oponentes. Eu diria que era uma experiência ótima, porque é claro que nós queríamos muito brincar de soldados. Para nós era uma aventura, uma grande aventura. Alles hört auf mein Kommando. Die ganze Flotte, Marsch! Cinegrafistas alemães fazem filmes de suas aventuras. Friedel, im Lager sofort Alarm. Alles in Deckung. Die Taucher gehen sofort zum Angriff vor. Os cinemas exibem os filmes, captando uma grande audiência e novos membros. A mensagem? Os jovens alemães deveriam se transformar em cães de briga. Um bruto ignorante é preferível a um fracote pálido. Além da diversão e das brincadeiras, os jovens recebem treinamento militar de verdade. Os líderes encorajam o espírito de competição em todos os níveis. Aos 16 anos, os garotos caminham 20 quilômetros com mochilas de 18 quilos. Eles aprendem a dominar seus medos e se transformam em jovens guerreiros. Nem todos os garotos nasceram para isso, e os fortes zombam e humilham os fracos. A visão de um mundo nazista só permite desempenho e excelência. Quem não estiver à altura dessas expectativas é um fracasso e deve ser tratado como tal. Eles não eram só desprezados, mas eram perseguidos também. Eram maltratados e acossados por certos líderes da juventude hitlerista. Eles eram deixados de lado, às vezes até apanhavam. A perseguição e a humilhação são tão intensas que alguns jovens não aguentam. Alguns chegam a cometer suicídio. Essas mortes trágicas causadas pelo próprio Reich logo serão seguidas por muitas mais, nas mãos de seus inimigos. Em 1937, a juventude hitlerista é obrigatória na Alemanha. O grupo honra seus membros, convidando-os desde pequenos para desfilar nas cidades. Praticando a marcha, seu ritmo fica padronizado, assim como seu pensamento. Oficiais elogiam e parabenizam os jovens. Eles são a vitrine do regime e adoram o alarde. Havia desfiles gigantescos com bandeiras, multidões e discursos. Era excepcional. Sim, a gente marchava enquanto os pais viam das janelas. Então, é claro, sentíamos muito orgulho.
Era, acima de tudo, uma demonstração de poder para o mundo exterior. Então havia, sei lá, uns 10.000 jovens. E, em segundo lugar, era também uma demonstração nossa. Significava que nós éramos alguém. E aquilo era muito importante para nós naquele momento. Às vezes, o próprio Führer participa dessas reuniões gigantescas. Meine deutsche Jugend, ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft. Quando ele abria a boca, nós ficávamos hipnotizados, era o que eu diria hoje. Ficávamos atentos, bebíamos as palavras dele, acreditávamos no que ele dizia. Nein, ihr seid Blut von uns, Fleisch von uns, Geist von uns. Ihr seid unseres Volkes. Weiterleben! O regime nazista bajulava sua juventude de um jeito nunca visto até então. E nem tampouco depois. A nação é sua. Vocês são o futuro da nação. Isso realmente era incutido em nós. A bajulação funciona. Em 1936, mais de 5 milhões de jovens alemães haviam se juntado à juventude hitlerista. Para completar a lavagem cerebral, a saudação Heil Hitler se torna parte do cotidiano. Nós começávamos a saudar Hitler com os braços no ar com 7, 8 anos de idade. Quando o professor entrava na classe, ficávamos de pé, Heil Hitler, com as mãos levantadas. Quando entrávamos numa loja para comprar alguma coisa, Heil Hitler, com a mão levantada. Se tornou um hábito, como dizer olá ou saúde. Quando íamos para a escola, eles nos observavam perto da entrada do pátio para ver se tínhamos feito ou não a saudação. E se a gente não fizesse, levava um tapa na cabeça, assim. Pá! E pode acreditar, a gente lembrava do Hitler na hora. Os nazistas não deixam nada ao acaso quando se trata das crianças. Eles criam novos programas escolares, ensinando as crianças a odiarem judeus e bolcheviques. Eles decretam leis de discriminação racial. Hinos patrióticos gradualmente se transformam em hinos de ódio e são tão repetidos que os alunos ainda se lembram deles 70 anos depois. Expulsem todos eles, todo o bando de judeus. Todo o bando, expulsem-nos da nossa nação. E aí a canção original continuava com os avisos para nunca mais deixá-los voltar. E eram avisos como cortem a cabeça deles e pernas, senão eles voltarão. Cantávamos aquilo sem jamais questionar, pois éramos estudantes do ensino médio. Na escola, certa vez, vimos uma mostra sobre o bolchevismo. E nessa mostra, vimos alguns cartazes onde os russos eram representados com chifres. Até escrevemos redações sobre o tema. O que isso queria dizer era: eles são sub-humanos. Então nós éramos os humanos e os russos eram os sub-humanos. Hi, my name is Greta Thunberg. I'm a climate activist, and I just met with Pope Francis, and he was very kind, and he told us that we should continue like we do now, and he supports the school strike, the big school strike that is happening on May 24th, which also happened to be on the anniversary of Laudato Si. And so I urge you to join the climate strike
and we will take it to the streets, and we will continue to fight for our future until the politicians do something. I say climate, you say justice, we say climate justice now. Climate justice, climate justice, climate justice now. Climate justice, climate justice, climate justice now. I say climate, you say action, we say climate action now. Climate action, climate action, climate action now. Climate action, climate action, climate action now. We are failing, but we have not yet failed. We are now standing at a crossroads in history. We are failing, but we have not yet failed. There is still time to fix this. It's up to us.